Fala galera, aqui é a Luísa do PIBID de Sociologia e eu tô aqui para compartilhar algumas coisinhas muito legais sobre Minas Gerais que talvez vocês não saibam. Opa, bom? Meu nome é Luana e também faço parte do PIBID de Sociologia. Bora lá conhecer um pouco mais sobre a terra do pão de queijo, da manga-ubá e outros trem? Os famosos quitutes são uma marca registrada de Minas Gerais. É difícil encontrar um mineiro que não tenha provado uma broa, um pão de queijo ou biscoitos assados no calor do forno a lenha. E claro, sempre acompanhados de um café quentinho para compor o cenário acolhedor e típico desse estado. Mas, para além de toda essa fartura, a gastronomia mineira se construiu a partir de dois períodos distintos: o de escassez, nos tempos de mineração, e o da fartura, quando o povo saiu da cidade e foi para o campo. Durante os períodos de escassez, que haviam poucos alimentos, a alternativa foi contar com pratos que pudessem usar sobras para evitar os desperdícios. Nessa época, houve uma predominância de cozidos, farofas, sopas e mexidos. Com a ida do povo para o campo, a cozinha mineira passou a contar com tempos de fartura e pôde difundir hábitos alimentares e ingredientes europeus, indígenas e africanos. Daí surgiram pratos como feijão tropeiro, fubá com frango, angu de milho verde, couve, leitão à pururuca, torresmo e mais uma variedade de pratos que em sua maioria contavam com a presença de carne de porco e de frango. Temos duas curiosidades para contar a vocês. A primeira é sobre o oro pro nobis. Esse ingrediente faz parte dos alimentos conhecidos como punks, plantas alimentícias não convencionais, e é muito famoso em Minas. Por aqui é comum encontrar essa hortaliça acompanhando um cozido de frango, típico da nossa cozinha. Mas vocês sabem de onde vem esse nome? Ele vem do latim orai por nós. E alguns contadores de história dizem que o nome foi dado devido às pessoas que colhiam as folhas terem o hábito de rezar enquanto faziam a colheita. A segunda curiosidade sobre a gastronomia mineira é sobre o pão de queijo. Ele é um dos alimentos mais famosos dessa culinária e é parte da rotina de café da manhã de muitos mineiros quase que diariamente. Surgiu no século XVIII durante o ciclo do ouro, diante da dificuldade de disponibilizar alimento para todos e também da falta de farinha de trigo para fazer o pão comum. Foi aí que surgiu a ideia de substituir trigo pela goma de mandioca. Porém, o pão de queijo só se popularizou tempos depois, nos anos 60 do século XXI, através de uma franquia muito conhecida até hoje, a Casa do Pão de Queijo. Atualmente, essa iguaria é conhecida e apreciada no mundo inteiro e é exportada para mais de 50 países. Os colonizadores portugueses influenciaram nas religiões que acreditamos hoje. Em Minas Gerais, onde existiu uma forte busca por ouro, esse bem tão precioso foi encontrado e atraiu grande parte da população portuguesa, que já chegou estabelecendo o catolicismo na região. Mas o ouro não só atraiu os portugueses, como os fizeram trazer escravos para trabalhar na mineração, o que trouxe uma diversidade de religiões para Minas. A partir daí, começaram as primeiras manifestações religiosas, construções de igrejas, como a Igreja do Rosário, construída em 1750, e festejos tradicionais, como a festa junina e a festa do Rosário. Podemos citar algumas das principais cerimônias religiosas de Minas. Aliás, quem é que não gosta de uma festa, né? Primeiro, a tão querida festa junina, que vem para celebrar a boa produção e colheita, possui influência dos europeus e é uma forma de homenagear os santos do mês de junho, o São João, o Santo Antônio e o São Pedro. Existe também o congado, de origem africana e influências do catolicismo. Se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. Na sua origem, é um agradecimento aos reis congos na África. A festa do Rosário, que tem elementos da cultura católica e da cultura africana, acompanhada do congado, na qual se louva Nossa Senhora do Rosário. E por último, a Folia de Reis, que chegou ao Brasil pelos colonizadores e atualmente é considerada patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. Baseia-se na crença e devoção ao menino Jesus e na representação dos três reis magos. Bora falar sobre os patrimônios materiais mineiros? Em Minas Gerais estão verdadeiros museus a céu aberto,
onde as obras de arte são expostas aos olhos de todos ao longo das ruas em pequenas e acolhedoras cidades, erguidas entre as montanhas e emolduradas pela vegetação da Mata Atlântica. O ouro, que motivou a exploração e ocupação do interior do Brasil durante a colonização portuguesa, gerou boa parte da riqueza através da qual foi construído esse patrimônio cultural. Motivados pela busca das minas de ouro e diamantes, os bandeirantes paulistas fundaram grande parte dos lugarejos que dariam origem às cidades históricas de Minas. Alguns locais receberam o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, conferido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, os centros históricos de Diamantina e de Ouro Preto, além do conjunto moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Paracatu, localizada a oeste e próxima à divisa com Goiás, também surgiu devido à exploração do ouro e sua localização estratégica fez com que ela virasse um ponto de união dos diversos caminhos entre o litoral e o centro-oeste. Mais distante, na zona da Mata de Minas Gerais e próxima à divisa com o estado do Rio de Janeiro, está Cataguases, com um rico acervo de arquitetura moderna de 1940 a 1960, formado por obras de Oscar Niemeyer e outros arquitetos e artistas mais famosos desse período. Agora vamos falar dos patrimônios imateriais da nossa amada Minas, além dos prédios e monumentos históricos tombados. Mas o que quer dizer isso? É quando o Estado reconhece sua importância histórico-cultural e o torna propriedade pública com um regimento especial de preservação. Existem também alguns bens culturais que são preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Os bens culturais de natureza imaterial são aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em atividades, ofícios e seus modos de fazer, celebrações, expressões teatrais, plásticas, musicais e também lugares tradicionais que fazem parte da história do Estado, como mercados, feiras e santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. Vocês acreditam que um desses patrimônios em Minas Gerais é o modo artesanal de fazer queijo Minas? Nas regiões do Cerro, da Serra da Canastra e do Salitre, esse patrimônio foi tombado desde 2008, onde predominam fazendas produtoras de queijo. E também tem o toque dos sinos das igrejas católicas. Todo mundo já escutou o sino bater 18 horas, né? O toque serve para marcar horas, anunciar celebrações e rituais religiosos, como Semana Santa, Natal, casamentos, batizados. Além do toque, a função da pessoa encarregada de tocar o sino também virou patrimônio, ou seja, o ofício de sineiro foi reconhecido de fundamental importância para a comunicação e identidade das cidades mineiras. Então, vocês lembram que falamos ali atrás que os patrimônios culturais tombados são aqueles protegidos pelos institutos nacional e estadual? Aqui em Viçosa temos um exemplo. A casa do ex-presidente da República, Arthur Bernardes, que foi construída entre 1922 e 1926. O tombamento estatual dela foi aprovado em 1989 e ela mantém suas características originais, conservando pertences mobiliários e pessoais do Arthur Bernardes. Já que tocamos no assunto da cultura, que tal tocarmos no assunto arte mineira? Não podemos nos esquecer do barroco, fortemente expresso na arquitetura dos edifícios religiosos de Minas. Nesse contexto, encontramos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, grande escultor, entalhador e arquiteto. O Brasil colonial sofreu fortes influências europeias e com a arquitetura barroca não poderia ser diferente. Porém, algumas características regionais conferem certa originalidade e dão um toque único mineiro às obras, como, por exemplo, os sinos nas capelinhas, os revestimentos de talhas douradas no interior das igrejas matrizes, remetendo aos períodos mais prósperos, e também as torres circulares. Estamos falando de Minas e não podemos esquecer um aspecto muito importante: nosso jeito de falar único e muito especial. É nossa característica o dialeto próprio, e quem não é de Minas, na maioria das vezes, nem entende o que falamos. Certamente vocês já foram questionados sobre o que é o termo uai, que tanto usamos aqui. Uai é uai, uai.
Mas vocês já se perguntaram de onde vem essa expressão? Como ela surgiu? Há algumas teorias sobre a tal origem e uma delas nos remete aos tempos da Inconfidência, uma conspiração organizada pela elite mineira para derrubar a coroa portuguesa pela derrama, que era a cobrança de todos os impostos atrasados de uma só vez. Essa conspiração também queria tornar a capitania das Minas Gerais independente de Portugal. Ouro Preto foi o berço da Inconfidência e teve Tiradentes como personagem marcante dessa revolta, sendo ele o único dos inconfidentes a não ser perdoado pela coroa portuguesa. Tiradentes foi enforcado, esquartejado e seus membros foram espalhados por toda a cidade. A expressão uai seria uma espécie de código para evitar que os inconfidentes que se reuniam em porões fossem descobertos pelas autoridades. O termo, segundo contam, significa união, amor e independência. Essa teoria, apesar de muito legal, não é aceita por pesquisadores, já que os conspiradores eram homens ricos e não se encontravam em porões. Suas reuniões seriam em suas casas e nem mesmo se via necessidade de senhas. Verdade ou não, nosso ai continua aí sendo ai. Para finalizar, vamos comentar um pouquinho com vocês sobre a ancestralidade e a medicina tradicional. Vocês estão ligados que em Minas rolam vários eventos que relembram e fortalecem o uso de técnicas antigas de cura entre a população, né? 3 deles acontecem nas cidades de Belo Horizonte, Lagoa Santa e em Ibirité. Em Belo Horizonte, rola o Encontro Nacional de Agroecologia, que trata da agroecologia, da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional. Nesse evento, benzedeiras benzem os participantes e ao longo dele a população aprende sobre raízes e outras formas de cuidar do corpo e da mente. Em Lagoa Santa, tem o Lapinha Museu Vivo, que traz a ancestralidade das medicinas tradicionais orientais, além de trazer à população chás medicinais, meditações e passos energéticos da Umbanda e do Candomblé que visam a cura. Já em Ibirité, acontece o acampamento estadual do Levante Popular da Juventude, que conta com vários jovens do estado e que, em 2018, promoveu o conhecimento de técnicas de terapias corporais, práticas de benzedeira e parteira. Tudo isso focando a saúde, mas utilizando velhos conhecimentos. É isso aí, galera. Esperamos que tenham gostado dessa nossa tentativa de conversar um pouquinho com vocês sobre umas paradas maneiras de Minas Gerais. Conta aí pra gente o que vocês acharam e não se esqueça que qualquer dúvida com os pets é só chamar. Até mais!